Na atividade de hoje, nós vamos falar com o Ivan Jaffe, o autor do livro O Menino que Caiu no Buraco. Os alunos do sexto ano fizeram algumas perguntas. Vamos lá. Oi, Ivan, me chamo Maria Antônia, tenho 11 anos e gostaria de fazer algumas perguntas para você. O que te inspirou a fazer o livro O Menino que Caiu no Buraco? E é difícil escrever um livro? Porque, tipo assim, eu gosto de ler, mas não tanto, mas é difícil. E também, qual dos livros que você já fez que você mais gostou? Bom, primeiro eu quero agradecer ao professor Ivan Lima, meu xará, por ter adotado meus livros e agradecer muito mesmo, porque isso é um trabalho, é uma parceria, eu acho, entre o escritor e o professor. É assim que a coisa anda na nossa profissão. E agradecer também ao Centro Educacional de Guapimirim por oferecer essa oportunidade de eu responder a pergunta dos alunos, que foram todos umas gracinhas, né? E eu anotei o nome para não me perder. Eu vou responder pelo nome e pelas perguntas que eu anotei aqui, tá? Então eu vou ler de vez em quando aqui, eu vou ter que ler aqui. Primeiro foi a apresentadora, que é uma gracinha também, mas ela não disse o nome dela. Foi a única que não disse o nome. Eu vou deixar para responder no final, porque ela fez uma pergunta no final. Então eu vou começar a responder pela Maria Antônia. Bom, o livro, as perguntas são sobre um livro que eu escrevi chamado O Menino que Caiu no Buraco. Vamos começar então pela Maria Antônia. Ela pergunta assim: o que te inspirou? Olha, esse livro é um livro bem pessoal, bem marcante, assim, que ele surgiu no próprio ato de escrever. Na verdade, a minha inspiração foi assistindo o jornal, por exemplo. Se vocês lembrarem bem, assim, se vocês perceberem, de vez em quando nos jornais tem uma história de um menino que cai no buraco, ou uma menina. Isso me impressionou muito. Periodicamente aparece uma história dessas, na China, no mundo inteiro. O menino cai no buraco e é um horror, né, para a família, para as coisas. E geralmente os bombeiros aparecem, tiram o menino do buraco, e eu comecei só com isso. A minha inspiração foi só essa, uma reportagem sobre um menino que tinha caído no buraco, e essas reportagens recorrentes de crianças que caem em buracos, que as pessoas cavam um poço, o poço seca, e aí o buraco fica lá, ninguém cuida dele, ninguém tampa, e de vez em quando uma criança cai num buraco, ou até um adulto. Geralmente é no mato, no campo, porque aqui na cidade tem bueiro, e eu acho que as pessoas não caem em bueiro porque é muito pequenininho, assim, não sei. Então, no caso, no meu livro, eu só tinha essa inspiração: um menino cai no buraco, e aí como é que ele sai sozinho do buraco? Só tinha isso no meu pensamento. Eu vou escrever uma história que um menino cai no buraco e sai do buraco, sem a ajuda de ninguém. E aí aconteceram coisas no ato de escrever. Apareceu o pai, apareceu a mãe, apareceu a vida do menino, apareceu um monte de coisas que eu vou falando aos poucos aqui, quando for respondendo, à medida que for respondendo. A Maria Antônia pergunta também se é difícil escrever um livro. Para mim, eu acho que começou difícil e hoje em dia já é a minha profissão. Eu acho que eu tenho talento e tenho vocação também para isso. Tem duas coisas, são duas coisas diferentes: talento e vocação. Talento é você ter talento, assim, ter habilidade com aquilo e tal. E vocação é você ter vontade de fazer, nunca se cansar de fazer aquilo. Mesmo que seja muito difícil, é você querer trabalhar bem, deixar a coisa bem feita, sabe? E mesmo que você tenha que repetir várias vezes, um livro, por exemplo, você pode apagar tudo e começar tudo de novo, e você tem que ter vontade de estar sempre estudando, de estar sempre lendo, principalmente lendo. No caso de escrever livros, você tem que estar sempre lendo livros também, e tem que aprender português, gramática, você tem que saber um monte de coisa. E, por exemplo, uma pessoa que odeia gramática, é melhor não ser um escritor, porque ele não tem vocação. Ele pode ter até talento, mas ele não tem vocação.
Eu descobri que eu tenho vocação para isso justamente nas horas que eu erro e que eu tenho que ficar repetindo até acertar e eu não me canso nunca. Então isso é vocação. Então eu acho até que na idade de vocês é uma boa dica para vocês encontrarem o que vocês têm que fazer na vida. É só você pensar o que você faz com prazer e que você nunca se cansa de fazer. Pode ser qualquer coisa. Pegar surf, jogar basquete, operar um coração, sei lá, sabe? Qualquer coisa que vocês... Porque aí é a vocação. Não adianta ter só talento e você não ter saco para fazer as coisas. A Maria Antônia também pergunta qual o livro que eu mais gostei. Essa é uma pergunta que sempre... É uma pergunta assim bacana, mas sempre fazem justamente para saber. Eu tenho 65 livros, então... Esse livro, cada livro é uma coisa, eu acho que eu gosto de todos eles, senão não teria escrito. Mas esse livro, particularmente, O Menino que Caiu no Buraco, é muito importante para mim. Ele revela um lado da minha infância, da minha vida, que apareceu na hora que eu estava escrevendo, eu não pensava em fazer isso. Então é um livro que trata do meu inconsciente, eu fiz análise, psicanálise, alguns tempos, e esse livro foi muito bom. Eu discuti muito com a minha analista sobre como esse livro surgiu, e isso eu posso explicar em outras coisas. Agora, Maria Antônia, gosta de ler, cara, ler é muito importante. Ler hoje em dia é até uma revolução, assim, um ato revolucionário a pessoa ler, sabe? Porque hoje em dia tudo é feito para afastar a pessoa dos livros, sabe? É muita informação, é game, é música, é um monte de coisa. Então, ou então religião também, que é um livro só. Sabe, é muito legal ler, porque ler você cria as imagens na tua cabeça, você não recebe as imagens já prontas, sabe? Acredita em mim, cara, começa a ler que no final você está gostando muito, sabe? É outra onda, é outra coisa, tá? Oi, meu nome é Theo, tenho 12 anos e queria te fazer umas perguntas. Você tinha quantos anos quando teve a ideia desse livro? Quantos anos você começou a escrever? Por que você escreveu esse livro? O Theo, agora é o Theo. Theo, quantos anos eu tinha quando escrevi? Pois eu acho que eu já tinha uns 40. Esse livro é bem antigo, eu já tinha uns 40 anos, sabe? E ainda não tinha percebido como a minha infância foi marcante, sabe? Como a minha infância teve umas coisas meio estranhas, como diz uma outra pergunta aqui, que se a minha infância foi meio perturbada. Eu acho que foi meio perturbada, mas até que teve um final feliz. Com quantos anos eu comecei a escrever? Bom, começar a escrever mesmo foi com, sei lá, 20 anos, acho que 20 anos eu comecei a escrever poesia. Fiz até um livro assim, de poesia quando eu tinha 20 e poucos anos, então eu acho que já tenho o quê? 40 anos que eu trabalho com isso, né? E por que eu escrevi esse livro, Theo? Olha, é isso que eu falei antes. Eu escrevi porque eu tinha uma ideia de colocar um menino no buraco e ele sair sozinho. Foi por isso que eu escrevi. Agora, esse livro depois se transformou em outra coisa muito mais profunda, que eu vou falando aos poucos aqui. Oi, Iva, tudo bem? Meu nome é Miguel e tenho 11 anos. Por que o pai do menino da história desiste de tudo só por estar triste? A sua infância foi perturbada igual a do menino do livro? Se você realmente caiu no buraco, como foi essa experiência? Ô Miguel, é o seguinte, por que o pai desiste de tudo só porque está triste? Bom, eu não sei se vocês já se familiarizaram com a ideia dessa doença chamada depressão. Não é só uma tristeza comum, isso é uma doença que tem tratamento, sabe, assim, mas existe uma tristeza que se transforma numa coisa muito mais profunda, que é uma desistência de viver, assim, uma desistência de achar que a vida não tem sentido e que nada vai dar certo. Vocês já devem conhecer, hoje em dia isso está muito
falado, né? É uma doença isso não é uma brincadeira assim, só de uma tristeza ou de uma vagabundagem ou de alguma coisa assim que o cara não quer trabalhar. Não, isso é uma doença que atinge pessoas trabalhadoras e quando vê elas estão incapacitadas de fazer as coisas, que é o caso do pai desse menino, né? O Miguel, você também perguntou assim se a minha infância foi perturbada. Foi você que perguntou, né? Se a minha infância foi perturbada. Foi, de fato foi, porque eu tive um pai que tinha depressões, sabe, assim, ele não era marceneiro, mas ele era um advogado e poeta. E de vez em quando ele tinha depressões, assim, sabe? Ele ficava na cama e tal, e eu não compreendia isso, sabe? Eu não compreendia, e eu acho que a minha vida de escritor também foi tentar compreender isso, compreender o outro, né? Compreender a outra pessoa. Eu tive necessidade de compreender meu pai, sabe? Porque eu amava ele perdidamente, assim, mas eu precisava entender por que de repente ele virava outro pai, que não saía da cama, que não queria fazer nada. E o trabalho dele permitia isso, porque ele podia trabalhar em casa. Então foi uma pessoa que sempre ele era ele tinha uma biblioteca de 5.000 livros, que hoje em dia está comigo, que ele já faleceu. Então ele me causou essa perturbação e ao mesmo tempo me iluminou a vida, sabe, com os livros, né? Então foi uma coisa que me instigou a elaborar melhor a minha vida, sabe? E você pergunta também, essa ideia é legal, né? Se eu realmente caí num buraco. Eu acho que eu nunca caí num buraco. Eu nunca caí num buraco físico, assim. Mas a brincadeira, a metáfora, o simbolismo de buraco com depressão, com essa tristeza profunda, é muito evidente no livro. Cair no buraco significa também cair na depressão. Depressão já dá uma ideia de buraco, né? Na minha juventude, ficar triste era cair na fossa. Ou seja, literalmente a fossa é um buraco, né? Então, você tem sempre essa ligação, né? Então eu não caí num buraco físico, na terra, mas eu já caí em depressão em algum momento, lógico, e saí do buraco. Então era por isso que eu pensei, o menino caindo no buraco, desses que a gente vê na televisão, tem a ver com isso, tem a ver com... E depois sair também pelas próprias forças, né? O que acontece com o menino do meu livro, né? Olá, Ivan Jaffe, eu sou Pedro Batista, eu sou do 6º ano, eu tenho 12 anos, e eu queria saber um pouco mais do livro que você escreveu, que a gente está lendo ultimamente. Eu queria saber se, quando você estava escrevendo o livro ou coisa assim, você, quando colocou os monstros imaginários da cabeça do menino, se você já tinha ideia de colocar eles, ou você pegou uma ideia assim e acrescentou eles na história. Eu queria saber qual é o sentido do menino carregar certas coisas na mochila. Para ele na escola, quando ele caiu lá no buraco, que ele tirou um montão de coisa, o sentido dessas coisas na mochila dele. O Pedro Batista, essa ideia de colocar os monstros, esses monstros imaginários no meu livro, também surgiu na hora que eu estava escrevendo, porque são monstros que a gente cria dentro da nossa cabeça, sabe? Então, por exemplo, no livro tem uma ideia de lobisomem. Isso é uma coisa que o garoto, passando a noite dentro de um buraco, se ele está mal, se ele está triste, se ele está ansioso, nervoso e tal, um cachorro, na minha cabeça era um cachorro, mas na cabeça do menino que está dentro de um buraco, o cachorro se transformou em lobisomem. Então esses monstros, eles estão dentro da gente, eles não estão fora da gente, sabe? Esses monstros a gente cria, dependendo tanto que quando o menino sai do buraco e volta a ficar feliz e tudo, para ele já é um cachorro, não, aquilo era um cachorro, não era um lobisomem, entende? Então tem que tomar cuidado com certos pensamentos de que os demônios estão fora da gente.
Os demônios estão dentro da gente e a gente pode se livrar dos demônios, dos monstros, tudo. A gente pode deixar de acreditar neles, sabe, perfeitamente. Geralmente esses monstros existem no nosso inconsciente, dentro da gente, não estão fora. Você também pergunta qual o sentido do menino ter aquelas coisas dentro da mochila. Isso está um pouco explicado no livro. O pai dele era marceneiro, parou de trabalhar, deixou de ter grana, não tinha mais, a família não tinha mais grana para comprar material de escola, né? E como o garoto ia para uma aula de desenho, quando ele ia para uma aula de desenho ou de artesanato, ou de uma coisa assim, ele levava o material que o pai usava no trabalho dele e que não estava mais usando, que são aqueles lápis grossos de carpinteiro, esquadros, aqueles quadros brutos assim de ferro que não são de plástico, que nem material didático. Então o material didático que ele levava para a escola eram os objetos de trabalho do pai, tá? Então é por isso que ele também consegue sair do buraco por causa desses objetos do pai. Beleza, João Jafes. Aqui é o PA, conhecido como Leandrinho, e eu quero saber isso. O que o menino queria dizer a seguir a borboleta azul? Entre todos os livros que você escreveu, qual você mais gostou? É isso. Valeu. Leandrinho. Olha aqui, Leandrinho. O que eu quis dizer com o menino seguir a borboleta azul? Uma pergunta bonita. É um simbolismo isso, assim, dele ser guiado, sabe, ele ser guiado por uma luz, por uma coisa bonita, sabe? Assim, ele estava cansado daquela vida, assim, ele estava cansado daquela pobreza, da depressão do pai, dessa vida difícil que ele estava levando, e ele simplesmente seguiu uma coisa bonita, seguiu a beleza, seguiu a borboleta é um símbolo de transformação, sabe? Ela antes é uma lagarta, né, cara? Feia. De repente ela vira uma borboleta azul. Então esse era um símbolo de transformação que eu quis colocar inconsciente mesmo. Então foi bacana, Leandrinho, foi legal você ter notado isso, tá? E qual o livro meu que eu mais gostei? Esse que eu falei antes, é assim... eu gosto de todos os meus livros. Agora, esse aí tem uma importância particular que eu estou tratando de uma situação bem pessoal. Oi, Ivan, tudo bem? Eu sou Maria Luísa, tenho 11 anos. Você sempre quis escrever um livro? Como você se sente várias pessoas lendo o seu livro? Na sua infância, você já se meteu em uma enrascada como esta de cair no buraco? Tchau! Maria Luísa, você sempre quis escrever um livro? Sim, sempre. Meu pai tinha essa biblioteca e não me deixava entrar lá, sabe? Ele não me deixava entrar lá antes de eu fazer 7 anos. Então aquilo era um mistério para mim. Ele tinha medo que eu rasgasse um livro, que eu fizesse alguma bobagem. Então, e a minha irmã mais velha já tinha entrado. Então o livro para mim era uma coisa misteriosa. E aí eu acho que é por isso que eu quis escrever também, eu quis entrar ali dentro, sabe? Quando ele me deixou entrar dentro da biblioteca dele, aí eu não quis sair mais, tá? E... como é que eu me sinto com várias pessoas lendo meu livro? Eu me sinto ótimo, quanto mais pessoas lerem meu livro, melhor, né? Eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso fazer um monte de coisa. Eu já me meti, essa ideia é ótima, Maria Luísa, eu já me meti em alguma enrascada, mas não é esse tipo assim, né? Já quebrei a perna andando de moto, já fiz um monte de bobagem, assim, mas estou sobrevivendo, sabe, assim, tá tudo bem, tá? Mas já entrei muito enrascada, principalmente quando tinha a idade de vocês, né, cara? Oi, Ivan, tudo bem? Meu nome é Rebeca e eu tenho algumas curiosidades sobre o seu livro. Eu quero saber qual é a mensagem que você quis passar através desse livro. 2, eu queria saber que se você pudesse reescrever o final do livro, como seria? E por último, eu gostaria de saber qual foi sua ideia inicial para começar a escrever a história. Rebeca, qual a mensagem que eu quis passar através do livro? Olha, resumindo,
você tem como sair do buraco, sabe? Você não é, o buraco não é para sempre. Você tem que sair do buraco, você tem como sair do buraco. No caso, o meu menino sai do buraco sozinho, mas não é necessário sair sozinho. Você pode ter muita gente para te ajudar a sair do buraco. Na hora que você estiver dentro do buraco, procura pessoas. A primeira coisa que meu menino fez foi gritar, né, para ver se tinha alguém. Ele só não conseguiu ajuda porque não tinha ninguém perto. Mas com certeza a primeira coisa que você deve fazer se cair no buraco é gritar para ver se tem alguém perto, tá? Não fica querendo sair do buraco sozinha não, só em último caso. Se eu quisesse reescrever o final, como seria? Eu não quero reescrever o final. Eu acho que esse final é o final desse livro. Eu não posso... Já pensou se eu deixo o menino no buraco para sempre e ele morre? Seria uma tragédia horrorosa. Qual seria a mensagem, né? Não. Eu gosto da coisa e também gosto muito do pai ter se recuperado da tristeza profunda, pensando que perdeu o filho. É uma coisa que eu imagino. Eu sou pai também, sabe? Eu acho que eu faria qualquer coisa para salvar meu filho de alguma coisa. Na verdade, eu daria minha própria vida por ele, sem nem pensar um segundo, tá? Então eu acho muito bonito o final, que o pai melhora, sabe? Sai da cama, disposto a procurar o filho e encontra. Tinha que ser um final feliz. Eu não posso botar o menino no buraco e não tirar ele, né? E qual a minha ideia, Rebeca, se você pergunta qual a minha ideia inicial para começar a escrever a história, acho que foi isso, eu já falei, né? Foi a ideia de ver nesses noticiários esses meninos caindo no buraco e sendo salvos. Né? Oi, Ivan, meu nome é Alex, eu tenho 11 anos e queria te fazer umas perguntas. Primeira pergunta, qual foi a sua inspiração para a história do menino no primeiro capítulo? Segunda, como foi a sua reação ao escrever o final do seu livro? Terceira, no livro não aparece o nome do menino, qual seria? Alexia, qual a minha inspiração para o primeiro capítulo? Bom, é uma pergunta legal, Rebeca, porque é o seguinte, na verdade, até o primeiro capítulo eu tinha ideia de que comecei o primeiro capítulo com a ideia de que o menino ia cair só no buraco e ia sair e tal, mas logo no primeiro capítulo apareceu o pai dele na cama, sabe, sem sair, com depressão. Então isso para mim esse primeiro capítulo abriu o livro para outras coisas, sabe? Foi impressionante o processo. Eu não tinha pensado no pai do menino até começar a escrever o primeiro capítulo. E a minha reação, Alexa, qual é a minha reação ao escrever o final? Eu chorei, simplesmente eu chorei, porque eu acho que esse pai resgatou resgatou a vontade de viver, sabe? Por causa do filho, para salvar o filho. Eu acho, para mim, isso é lindo, né? Agora, você me pergunta qual seria o nome do menino. O menino não tem nome, o menino somos nós todos, sabe? O menino somos nós que podemos cair num buraco a qualquer momento. E por isso foi consciente, eu não quis botar o nome dele, não é um menino, é o menino, sabe? Que caiu no buraco. Somos nós, qualquer um. Olá, meu nome é Pamela, eu tenho 11 anos e a pergunta que eu vou fazer é que se fosse uma menina, a história seria a mesma? Obrigada. E aí eu vou em seguida vou responder logo a Pamela, que faz uma pergunta muito interessante. E se fosse uma menina? Seria uma menina, não tem problema nenhum. Não tem gênero, essa história não tem nenhum gênero nisso. Qualquer um cai no buraco, sabe? Em qualquer situação, de qualquer pensamento, de qualquer cultura, de qualquer coisa. Todos caem no buraco, uma hora ou outra, sabe? Então não tem sexo, não tem nada disso. Eu botei o menino, acho, porque como era mais ou menos eu, né? E aí saiu o menino. Mas você pensou uma coisa bem bacana. Tá aberto. Pode ter a versão feminina, a versão trans, a versão LGBT, pode ter qualquer coisa, não faz a menor diferença isso. Isso é qualquer um. Meu nome é Miguel Biondi, tenho 12 anos e gosto de desenhar. E queria perguntar se foi a sua ideia
ilustrações apresentadas no livro? Miguel, você que gosta de desenho, é uma pergunta bacana, porque assim, esse é o trabalho da editora, não sou eu que penso nisso. O editor é que define essas coisas todas. Foram eles que procuraram esse ilustrador, que no final eu gostei muito. Ele captou bem a capa, então é muito bonita da ideia do menino olhando para cima e o buraco no alto, e ele lá embaixo, dá uma perspectiva bacana. E a editora até escolhe os momentos, sabe, para ilustrar. E se você gosta disso, cara, vai fundo, sabe? Faz cursos, aprende desenho, porque tem muito canal para isso, é uma profissão, cara. E ver aí se você tem a vocação que eu falei e o talento, cara, e vai fundo. Muito legal. Eu também sou roteirista de história em quadrinho e eu adoro desenho, cara. História em quadrinho resolve um monte de coisa, assim, né? É a melhor maneira de misturar desenho com literatura, né? Vai fundo aí, Miguel. Então, quer dizer, as ilustrações não foram ideia minha, eu dei o palpite, sabe? Eu aprovo no final. O livro é meu, sou eu que aprovo no final, se tudo bem. Uma coisa que não pode acontecer é o ilustrador ilustrar, por exemplo, dar spoiler, né? Ilustrar uma coisa que só vai acontecer depois. E aí eu fico assim, não, esse não pode, aquele pode. Oi, meu nome é Alicia, eu tenho 11 anos e eu queria fazer uma pergunta de com quantos anos você começou a compor histórias e se você mudaria alguma coisa nesse livro. Alicia, com quantos anos eu comecei a escrever? Escrever mesmo eu comecei muito cedo, acho que 10 anos já fazia redação e lia muito, eu sempre li muito. E eu mudaria alguma coisa na história? Não, é um livro que eu escrevi já tem uns 20 anos, eu não mudaria nada, nenhuma vírgula. Acho que ele saiu redondinho, era isso que eu queria dizer e estou feliz. E ele vai ficar rolando aí até para os meninos e as meninas e todo mundo parar de cair no buraco. Como isso não vai acontecer, esse livro vai ser lido em Marte daqui a 200 anos, espero, porque lá em Marte também tem muito buraco e as pessoas vão cair nos buracos para sempre. Oi, meu nome é Jade, eu tenho 11 anos e eu gostaria de saber quantos livros você já escreveu e qual livro você achou mais legal de escrever. Ô Jade, quantos livros eu já escrevi? Eu já escrevi 65 livros. E qual é o livro que eu mais gosto? Eu já falei, né? Esse eu gosto particularmente, independente dos outros, porque ele tem muita ligação com a minha própria vida e minha própria infância. Oi, eu sou o Danilo, tenho 9 anos e eu elaborei uma perguntinha para fazer. Por que o pai do menino não quis mais trabalhar? Porque eu realmente tive muita dúvida nisso. Danilo, por que o pai do menino não quis mais trabalhar? Danilo, acho que eu já respondi isso falando dessa doença chamada depressão e que fiquem atentos, assim, porque é uma doença. Não se deixem levar assim, porque eu estou só... Se a tristeza passar de um ponto, ela vira depressão e precisa de tratamento, sabe? E tem tratamento, é uma doença comum. Só que talvez seja. Na cabeça, as pessoas acham que dão outros nomes às vezes, entendeu? Mas é uma doença como o fígado, como qualquer coisa. Oi, Vojaf, meu nome é Pedro Tosca. Hoje eu vim aqui fazer a pergunta para você sobre o livro. Que dia que você começou a escrever o livro e que dia que você terminou de escrever o livro? Pedro, que dia eu comecei a escrever e que dia terminei? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Não sei, porque o livro não começa só na hora que você está escrevendo, ele começou assim, sei lá, um ano antes e terminou 6 meses depois, então eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que já tem uns 20 anos que eu fiz e eu escrevi esse livro num sítio, quase todo, eu escrevi ele quase todo num sítio. Eu fui para esse sítio querendo ir para o mato para escrever o menino que caiu dentro do buraco e fiquei escrevendo até que quase terminei ele. Depois é que eu fui só arrematando ele. Agora é minha vez de perguntar.
Você tem noção de quantas pessoas leram o seu livro? E, finalmente, a apresentadora, qual é o nome da apresentadora? Eu não sei, é um mistério, mas é uma gracinha a apresentadora. E, olha, ela perguntou se eu tenho noção de quantas pessoas leram esse livro. Olha, esse livro, para ser exato, assim, ele já deve ter sido lido por umas 100 e poucas mil pessoas. Porque ele já ganhou 3 prêmios, 3 editais. Cada edital vende assim 30 mil livros, 40 mil livros. E fora que ele é editado há mais de 20 anos e ele, todo mês ele vende, sei lá, 100 livros talvez, numa média assim, o ano todo. A editora SM. Então é isso. Eu agradeço muito, muito a pergunta, o interesse no meu trabalho, as perguntas, vocês são uma gracinha. E agradeço muito também ao Ivan Lima, tá? De novo. Obrigado, cara. Xará, né? Falou. Muito obrigada, Ivan Jaffe, por responder nossas perguntas. Agradeço. E para você que ainda não leu o livro, leiam, é muito bom. É isso. E essas são 2 pessoas que leram o seu livro e gostaram.